o que eu espero ter com meu filho é, liberdade total. Dos meus pais, eu não sinto nenhum bloqueio pra falar. Hoje, a minha liberdade com pai, mãe, tio é 100%. Até os meus avós, não. Meus avós são um pouquinho mais fechados. Mas se eu for ter filho, o que eu espero ter com meu filho é, liberdade total em perguntar, em querer saber como funciona, em perguntar tudo. E, por exemplo, o que eu não tive com a minha mãe, com meu pai, é ele ter comigo. Ser aquele cara que não é só seu pai, ou... aquele ser seu amigo da escola, ser seu amigo... Porque além de você vai conhecer teu primeiro contato e vai aprender o certo. Não aprender o que o amigo falou, porque o que o amigo falou, ele ouviu de outro que falou e acaba sendo um telefone sem fio que pode dar alguma coisa errada. Quando ele chegar em mim e perguntar, não só quando, eu vou impor, agora você pode saber, agora você não deve, não é assim. A criança perguntou, lógico que você vai falar de uma maneira mais, não vai aterrorizar a criança, falar como funciona. Responder o que ela te perguntar na sinceridade, como funciona e ser um parceiro do seu filho. Eu só acho que ainda tem muito julgamento, porque pelo menos a minha mãe é uma pessoa que eu não consigo conversar muito, ela é muito explosiva, eu converso mais com meu pai, então quando eu comecei a namorar, eu conversava com meu pai, eu não falava com a minha mãe. Eu sempre tive isso, assim, de que eu tinha que fazer tudo que minha mãe achava certo. Então, se minha mãe achava certo eu não namorar agora, aí eu ficava meio assim, tipo, puta, eu gosto dele, mas eu não posso namorar. Porque eles vão ficar me julgando, eles vão falar, tipo, é errado, entendeu? E, na verdade, eu sabia que não era errado. Sabia o que eu tava fazendo. Eu queria alguém pra conversar. E como ele falou, eu também quero muito ser diferente com os meus filhos. Porque eu ainda fico hoje muito chateada, porque ainda hoje eu não consigo falar muito com a minha mãe sobre isso. Ela pira, ela fica meio nervosa demais. Só que agora eu tenho mais abertura pra falar, sabe? Porque eu sou cara de pau, mas que se dependesse deles, não rolaria muito tipo de conversa. Eu acho que depende de como ele for, né? Porque, por exemplo, se for uma pessoa que nem eu acho que minha mãe podia muito bem chegar comigo e conversar, tipo, abertamente, porque eu sou extrovertida, eu não tenho, vergonha. Agora, se o meu filho for tímido, for mais quietinho na dele, eu acho que eu vou deixar o espaço dele, entendeu? Agora, se ele já for igual o Pietro, assim, já vou conversa normal, não tem. Criança, o pai e a mãe tem que chegar e falar, porque tem uma certa idade que ali no 6º, 7º ano, a gente começa a descobrir na matéria mesmo, porque ali quando entra a ciência e eles começam a explicar como é que faz o neném e o óvulo, o espermatozoide, só que eles não explicam completamente, eles só falam o que acontece pela ciência, pela biologia, não explica exatamente o processo que tem que ser feito ali na sexualidade. Eu acho que uma criança tem que saber. Chegou ali no 7º ano, eu acho que já é uma idade legal para você explicar, olha, é assim que acontece, a criança não vem da cegonha, ela não vem, caiu na sua porta. A gente faz uma coisa assim, pelo menos explicar, não totalmente aberto, mas de uma forma que ela não vai ficar com um ponto de interrogação. O óvulo e o espermatozoide, o que acontece? Não sei, eles não entendem. Eu acho que tem uma idade sim que a gente deve falar e eu pretendo fazer isso com meu filho. Se um dia ele chegar e perguntar pra mim, o que é isso? Eu vou explicar, eu não vou ficar, não, é porque acontece isso, mas o neném veio da cegonha. Bom, como todo mundo falou, eu quero ter a mesma coisa eu quero ter, na verdade, uma coisa diferente do que eu tive com a minha mãe. Eu quero ter a liberdade, eu quero que meu filho tenha a liberdade comigo pra falar tudo que ele quiser. Sempre que ele quiser, porque eu não tive isso. E a minha mãe também não teve isso, só que mesmo assim ela não se abriu. Mas, paciência. E eu quero ter isso porque eu acho que faltou, é uma coisa que faltou na minha vida, é uma coisa que falta, não tem um espaço faltando, tem um espaço aberto. E eu acho que também vou esperar ele chegar em mim, porque eu acho muito difícil chegar nele e falar, olha, a gente vai conversar sobre isso, tá? E é assim que funciona. Eu acho que não tem idade, eu acho que desde que ele começar a aprender a matéria na escola, acho que ele já vai começar a curiosidade como a gente também teve. E vir falar comigo, eu vou esperar ele vir falar comigo. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu acabei descobrindo, né? Porque minha mãe sempre falou, quando você perguntar é porque você tá na hora de saber. Então, eu cheguei com 8 anos e perguntei porque eu tava pronta pra saber. Então, minha irmã, por exemplo, ela tem 7 anos agora.
E ela vê coisa de sexo, mas ela não pergunta, ela não fala o que é sexo, o que é tal coisa. E ela assiste novela, ela vê, então, tipo, pra ela sexo é namorar, tipo, ficar abraçado. Mas no momento que ela perguntar, mãe, mas o que realmente é sexo? Aí eu acho que eu falaria, entendeu? Eu pretendo passar a mesma educação que eu tive dos meus pais. Eu não sinto nenhum bloqueio pra falar com eles, nenhuma esquisitice, assim, de chegar e ser aberto e contar. Na verdade, eles prezam muito por isso. Acho que a confiança da minha mãe eu conquistei assim, sendo 100% sincera em tudo. Eu nunca ganhei nada dela mentindo ou escondendo. E eu tenho isso muito como uma verdade muito grande pra mim na minha vida. Então, a intenção é passar isso pros meus filhos, com certeza. Tipo, igual a Júlia falou, de ser diferente com os meus filhos, porque com a minha mãe, ela nunca teve abertura com a minha avó. E a mesma coisa comigo, ela nunca conseguiu chegar em mim e perguntar ou falar alguma coisa. E eu sou muito aberta, tipo, divertida, assim, às vezes eu brinco, acabo contando alguma coisa na brincadeira, assim. E eu quero ser aberta com os meus filhos, como eu não fui com a minha mãe, quero ser diferente. E com os meus filhos, com certeza eu vou ser diferente, tipo, eu já tenho muitos pensamentos, tanto da parte, assim, de homofobia, assim, que meus pais têm um pouco ainda, um pouco de preconceito, até dessa parte de contar sobre como acontece sexo, como acontece tudo nesse mundo, assim, quando você é pequeno você não tem muita noção. E eu pretendo contar, tipo, quando eu achar que eles estiverem na idade certa, ou se acaso eles vierem perguntar antes,